Oi, oi, sejam bem-vindas à nossa live especial de hoje. Eita, que a nossa convidada, olha, é maravilhosa. Conseguimos esse momento com exclusividade para você que é seguidor da Ciranda, é consultor, é uma líder, uma empresária, um amante da Tupperware, um amante dessa vida maravilhosa. É ou não é verdade? Tem alguém aí que realmente deseja o bem, deseja aprender um pouco mais de como se relacionar com o filho diante de toda essa situação. Vocês, quem aí também precisa saber lidar, né, com as pessoas de melhor idade. Então hoje, gente, nós vamos receber aqui, né, todos os ensinamentos, todos os pensamentos da Deusivânia Falcão. Ela que é psicóloga, ela é professora dos cursos de graduação e pós-graduação da USP em gerontologia, da Escola de Arte, Ciência e Humanidade da Universidade de São Paulo. Ela trata bem dessa parte da psicologia familiar e do envelhecimento, né? Como que a gente, diante de toda essa situação, gente, né? Tudo tão novo, é novo para nós, imagina para as crianças. Como é que a gente lida? Como é que a gente fala com os nossos filhos? E com os nossos pais, com os nossos avós, não é? Tem muito idoso que é cabeça quente, que anda na rua, que não tá nem aí. Como lidar, né? Como conversar com eles? Como realmente favorecer, fazer com que os nossos relacionamentos realmente sejam melhores a cada dia. Então, se você é essa pessoa que deseja conhecer mais, né, dessa parte da psicologia, passar por toda essa situação de uma melhor forma, saber lidar melhor com os relacionamentos, então chama todo mundo, acorda todo mundo, 3 horas, é a hora do conhecimento, é a hora da gente aprender, da gente evoluir e mais do que nunca, da gente ser grato, né? Mais uma vez, gratidão aí. Hoje de manhã tivemos uma live especial lá no Facebook sobre o Encontro Tupperware, onde falamos sobre o porquê do nome, dos produtos, fizemos demonstração, contamos a história da Tupperware, contei a minha história, contei a história da Ciranda, que está completando 36 anos nessa sexta-feira. Nossa, foi um evento online maravilhoso e nesse momento eu só tenho a agradecer a todos que participaram. Se você não participou, vai lá, acessa o Facebook da Ciranda, ainda está ali online, justamente para que você possa crescer e aparecer muito mais. Conhecimento é tudo, não é verdade? E conhecer algo, né, principalmente essa parte da psicologia, como lidar com as crianças, como lidar com a gente também, né? Porque eu não sei vocês, tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem, né? Tem dias que realmente a gente fica ansioso, tem o medo, mas tem dias que a gente tá acreditando em tudo, tem fé, tá ótimo, o astral lá em cima. Então, assim, como lidar, né, com tudo isso diante dessa situação? Eu acho que ninguém melhor do que a Deusivânia Falcão, essa mulher, né, que eu até brinquei, meu Deus, eu fico até tímida de entrevistar, porque realmente é uma pessoa ímpar, né? Uma oportunidade única estar com ela hoje participando. Então, vou convidá-la aqui. Linda! Deusivânia Falcão, psicóloga e professora dos cursos de graduação e pós-graduação, onde hoje vai nos ensinar, né? Vai falar muito para nós como toda essa parte da psicologia familiar, do relacionamento, como também do envelhecimento. Não é isso? Conta aí para nós, dá um oi para todo mundo que está nos assistindo. Diz aí, Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Flavinha, também a Érica, né? Eu acho que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com vocês, porque é a primeira live que eu faço, especialmente exclusiva, assim, eu conheço muita gente, né, no Brasil e fora do Brasil, mas eu sei que o público que está mais me assistindo agora é o público da terra onde eu nasci, Fortaleza, né, Ceará. Opa! Para mim é um motivo de grande emoção, porque eu saí daí, eu era adolescente ainda, e com o sonho de ganhar o mundo, de ganhar a vida.
porque apesar de todos os desafios que eu enfrentei, certamente que todos nós enfrentamos, eu nunca perdi a minha fé, eu nunca perdi a minha vontade de compartilhar o meu conhecimento. E quando eu saí, eu sempre tive um desejo muito grande de ser psicóloga, né? E muita gente dizia, mas você gosta tanto de estudar, por que você não vai fazer medicina, direito? Eu disse, olha, eu admiro todas essas profissões, tenho o maior respeito. Mas a minha missão é ajudar as pessoas, é trabalhar com as pessoas, ajudá-las no seu aspecto emocional. E na época, não era uma profissão muito acalentadora, porque ela não tinha tanta fama, ela não tinha tanta importância, as pessoas se preocupavam muito como é que eu ia viver, né? Como é que a minha experiência, angariar a minha independência. E, na verdade, eu acho que hoje, mais do que nunca, eu me sinto extremamente realizada e empoderada para ajudar muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças, muitos idosos com essa profissão que eu escolhi. Esse é um momento muito ideal e eu assim, fico muito feliz em poder ajudar, em compartilhar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi durante todos esses anos com as pessoas que estão sedentas, porque, afinal, quem está aqui é porque realmente quer saber alguma coisa sobre família, sobre envelhecimento, sobre saúde mental. E o pouco que eu sei, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, isso é a verdade. Eu quero poder compartilhar hoje com vocês. Obrigada, mais uma vez. Nós é que somos gratos, Deusivânia. Inclusive, assim, acho que até como foi comentado aqui, né, que você, na sua história, já fala sobre determinação. E a maioria de quem está nos assistindo são mulheres determinadas, que têm sonho, que desejam, sabe? Que desejam. A maioria aqui é empreendedora, então que deseja realmente brilhar, né? Colocar a luz assim, e nada melhor do que ter uma boa saúde mental. Não é verdade? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Saúde mental, eu costumo dizer que muitas vezes você pode ter tudo, mas se você perde a sua saúde mental, você vai ter para o resto da vida. Não é perder, porque a gente não perde a saúde mental. Vamos lá, vamos começar a refletir sobre o tema. Não é que a gente perde, mas se a gente não cuida, eu vejo no hospital psiquiátrico, né? Eu supervisiono estágio no Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas, e eu vejo assim, pessoas que chegam lá para a gente atender que tem um potencial tremendo, mas porque aí tem uma série de influências, né? Influências genéticas, influências do contexto que nós estamos vivendo, influências históricas, influências de crises não normativas, porque uma coisa que eu acho importante a gente já começar a refletir é que todo ser humano ele passa por crises, né? Mas nós temos crises normativas, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência, a passagem da adolescência para a fase adulta, a morte de uma pessoa já mais idosa, que espera-se que os idosos morram primeiro, mas na verdade muitos jovens morrem primeiro, e aí isso é uma crise não normativa, entendeu? Então essas crises que se espera que são crises do nosso relógio social, elas são as chamadas normativas, mas as crises não normativas são justamente esses momentos como o que a gente está vivendo hoje, que é um momento que ninguém esperava. Estamos todos passando por uma crise, mas uma crise que pode ser muito bem vivida, porque uma das coisas que eu trabalho muito é a questão da resiliência. E a resiliência é a nossa capacidade de enfrentar as adversidades da vida com uma certa, digamos assim, fortaleza dentro de si. Então, esse momento que a gente está vivendo vai exigir de nós uma resiliência não só individual, mas também familiar. Eu tenho aqui em minhas mãos, por exemplo, um livro que eu gosto muito, da Froma Walsh, que é uma terapeuta de família, que ela trabalha justamente com essa questão da resiliência familiar. Porque quando a gente pensa em família, a gente já vai conversando, né? Sim, sim. Gente, deixa eu só dizer aqui, só para elas entenderem. A Deusivânia, ela é prima da Érica e da Angélica. Então, as duas que trouxeram, né, esse presente para nós. Nossa empresa está completando 36 anos. Olha, você é um presente nessa semana, compartilhando aí todo o seu conhecimento, essa parte da resiliência, mais do que nunca a gente precisa, como também ressignificar esse momento, né? E também dizer para todas que a gente vai abrir, vai ter as perguntas, ela vai falar.
anota tudo, papel e caneta na mão, por favor, que a gente precisa colocar em prática o mais rápido possível. E que nos 10 últimos minutos, né, a gente pode abrir para perguntas para elas, para atender nos últimos 10 minutos. Combinado, então? Então, Uhum. simbora, que a live é toda sua! Pois é, então voltando a falar da questão da resiliência, por que eu acho já interessante a gente começar a pensar, né? Temos muitas questões para serem resolvidas, mas a resiliência faz parte, é um dos elementos do nosso capital psicológico. Eu fiz uma live sábado passado, eu vou deixar registrado no meu canal no YouTube, essa live para quem perdeu, que eu falei justamente do nosso capital psicológico, que a gente precisa hoje, mais do que nunca, nos fortalecer dele, que ele é composto principalmente por 5 elementos. Para quem assistiu a live, vou revisar agora rapidinho, né? Primeiro é o de autoeficácia, que é justamente a nossa capacidade de acreditar nas nossas potencialidades. Então, por exemplo, se eu sou boa em pintura, então eu vou fortalecer isso, porque eu sou boa, eu tenho um senso de autoeficácia maior para isso. Se eu sou boa em matemática, então eu vou potencializar isso. Se eu sou boa em vendas, então eu vou potencializar. Então, aquilo que você é bom, ou seja, o seu senso de autoeficácia, a sua crença do que você pode, do que você é capaz, você deve fortalecer agora, nesse momento de crise. O otimismo, que seria um segundo elemento do nosso capital psicológico, mas que seja um otimismo realista, porque não adianta você dizer que você é otimista, que tudo vai acontecer, mas se você não procura maneiras de encarar a realidade, de encarar os fatos e de realmente viver o aqui e agora, sem você tem que sonhar, mas sonhar com os pés no chão, sabe aquela velha história que se fala? Então, tem que ter um otimismo realista. Um terceiro elemento seria a esperança, né, que nós temos que ter realmente uma esperança que seja também uma esperança realista, porque tem ciclos da vida da gente que a gente precisa fechar. Vamos pensar, por exemplo, num casamento, vamos pensar a questão da família, vamos pensar um casamento que já vinha ruim antes desse tremendo furacão que a gente está vivendo, que parece um furacão e remota Verdade. morei nos Estados Unidos e enfrentei alguns furacões lá. Então, eu lembro daquela ansiedade das pessoas, né? Então, a gente precisa, às vezes, fechar alguns ciclos, porque a gente sempre tem a esperança de dias melhores. Esperança, esperança. E que assim seja, de dias melhores. Amém. Mas, às vezes, a gente precisa também de uma certa esperança realista. Ou seja, às vezes você já tentou tanto uma coisa, você precisa fechar aquele ciclo. Vamos pensar num casamento que já estava ruim, e aí agora todos aqueles problemas eclodiram, surgiram, e você às vezes precisa fechar aquele ciclo. Ou para recomeçar com uma outra pessoa, ou para recomeçar sozinha, ou para recomeçar a mesma relação. Porque isso também é possível quando se faz terapia de casal, quando se faz terapia de família. É o momento de um olhar para o outro, de pedir perdão um ao outro, e de reconhecer os erros, de reconhecer as falhas e de reconhecer os momentos que poderiam ser melhor vividos. Então, é nesse sentido que eu falo de esperança realista. E, por último, o último elemento seria a questão da resiliência, que, sem dúvida alguma, é fundamental que a gente tenha, porque a resiliência, como eu falei, é a nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida e de nos tornar até mais fortes, né? Porque as pessoas, às vezes, elas temem a crise. Mas a gente não pode temer a crise, porque é na crise que a gente se fortalece. É verdade. É na crise que a gente... Eu costumo até dizer aqui para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Elas têm 9 anos, elas são gêmeas. E semana passada eu estava comentando com elas, olha, a gente às vezes está num buraco. Um buraco que a gente acha que é fundo. Só que a gente tem que imaginar que no final daquele buraco pode ter uma mola. E espero que ela tenha. E essa mola, quanto mais você fortalecer, que seria a nossa resiliência, a nossa capacidade de luta, você vai cair no buraco, mas lá no fundo vai ter uma mola, e essa mola vai te levar lá para cima, e você pode chegar no topo do castelo. Aí elas, mamãe, é assim que a gente faz. Então, tem um buraco lá embaixo? Tem, mas no buraco tem uma mola, e a mola vai no topo do castelo. Então, assim, adorei! Então, é uma metáfora que a gente cria para justamente também falar para as crianças o que está acontecendo agora, né? Que isso, no caso, você... primeiro, essa autoeficácia, o otimismo, a esperança realista, né? Tem até uma passagem de uma poesia do Braulio Bessa, que virou música, que diz assim, se a vida der uma ré,
recupere a sua fé e recomece novamente. Né? Acho que está no sentido da esperança que você falou. E por último, a resiliência, que eu acho que, primeiro, são as forças que eu, diante de toda essa situação, né, do mundo global que estamos vivendo, eu acho que se a gente segurar nesses 4 elementos que você citou, a gente vai conseguir realmente passar por tudo isso de uma forma melhor, né? Uhum, Menos uhum, ruim. Assim uhum. como eu adorei, eu também tenho 3 filhas, uma tem 1 ano, não dá tanto para explicar essas coisas, mas eu tenho uma de 8, que é a Maria, e a Valentina de 11. Já adorei, já anotei aqui a história do buraco com a mola, que realmente a gente precisa fortalecer essa mola para sustentar. Você considera que assuntos como esse, né, ajuda a fazer com que as crianças possam compreender melhor essa situação, porque às vezes nem a gente está compreendendo essa situação, né? Como é que a gente vai passar para as crianças assim? Como é que a gente. Que dicas, quais são suas sugestões diante disso? Então, nessa situação, eu tenho feito, como eu falei na minha própria casa, algumas estratégias. Perguntei para elas o que elas queriam, né? Que as minhas filhas têm 9 anos, mas a gente também tem que levar em consideração que tem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, ou seja, cada criança tem aí, por exemplo, eu não posso falar algumas coisas para uma criança de 2 anos que ela não vai entender. Então é importante primeiro a gente perguntar para a criança o que ela está entendendo disso tudo. E aí espera ela falar. E depois que ela fala, você começa a trabalhar com o conteúdo que ela fala, né? Para Entendi. lidar com a questão, por exemplo, da rotina, que é muito importante estabelecer uma rotina, convívio, mas para lidar especificamente com esse assunto, eu tenho feito na minha casa algumas coisas. Por exemplo, eu até coloquei propaganda no meu Instagram de uma cabana de pano. Eu peguei vários panos, lençóis, espalhei embaixo da mesa, juntei cadeira e a gente fez uma cabana junto. Essa cabana é o maior sucesso aqui em casa. Porque lá elas criaram na cabeça delas um espaço um espaço da cabana é para o cinema, outro espaço é para elas lerem, um espaço que é o cantinho de reflexão delas. Então, quando acontece alguma coisa, vou para minha cabana. E ontem era um crachá para entrar na cabana. Quer dizer, quem for entrar na cabana tem que ter um crachá e tem que ter lá algumas leis, algumas regras. Quer dizer, elas Entendi. interpretam dela, uma coisa assim. E essa semana também eu li com elas um livro que é A Família e Seus Mundinhos. A Família e o Mundinho. Ele está aqui, ó, era para ter trazido aqui, mas não está aqui do meu lado. Mas eu li com elas. E esse livro, A Família e o Mundinho, fala justamente da diversidade das famílias. Que nós temos diversos tipos de família. Então, o que funciona na minha família, de repente não funciona na sua, mas funciona na de um vizinho. Porque, na verdade, cada família tem sua estrutura própria, tem Sim, sua sim. própria, tem suas regras próprias, tem seus valores próprios, tem Uhum. seus segredos, tem segredos da minha família que eu não posso revelar, tem segredos da sua família que você também não pode Sim, falar. Quando a gente revela, coisas ruins podem acontecer. E alguns sim, guardiões desses segredos têm lealdades. A nossa família sim. tem, às vezes a gente consegue ser mais leal a um, e tem momentos da vida que a gente era mais leal a um, mas passa a ser mais leal ao outro. Então, essas lealdades visíveis e invisíveis, elas vão, de alguma maneira, refletindo a nossa dinâmica própria, né? E aí, essa semana, eu trabalhei com elas a questão dos barcos, né? Que a gente tem refletido bastante. Eu falei para elas, a gente fez vários barcos. Por exemplo, eu pedi, depois que eu li o livro, eu pedi para elas fazerem barcos. Eu falei, cada família é um barco. E aí, como é que está o barco da nossa família? Aí, esse barco aqui, ele é um barco mais alegre, é um barco mais proativo, é um barco onde, apesar da tempestade, as pessoas estão mais engajadas umas com as outras, unidas umas com as outras. A gente começou a refletir. Aí elas fizeram o barco da paz, o barco Que da esperança. lindo! Aí elas disseram, mãe, Adorei isso. mas tem barco também, mamãe, né? E aí elas fizeram o grande e o pequeno, né? E aí, por exemplo, elas fizeram. Eu comecei a trazer problemas, porque elas só estavam falando Hum, do lúdico, de que o barco é assim, de que o barco é assim. Vocês já pararam para pensar
nos problemas que podem estar acontecendo lá fora. Vamos pensar, por exemplo, naquelas crianças que têm pais alcoolistas, que têm pais que usam droga e que estão tendo que conviver com esses pais dentro desse barco. O que vocês acham que está acontecendo com eles? Elas começaram a conjecturar várias coisas, né? A mamãe, eu acho que elas devem sofrer. E o que a gente pode fazer, a mamãe? A gente pode ter compaixão, né? Olha, Essa compaixão, que inclusive tem um livro que eu estou lendo agora, que é Compassion, né? Compaixão, que é do Paul Gilbert, que trabalha muito com essas questões de compaixão na psicologia e no mundo de relações, né? E aí elas começaram a trazer vários barcos. Vou mostrar aqui, ó, esse barco da felicidade, bem alegre. lindo, linda, adorei. Esse barco aqui, alegre, é para mostrar a diversidade, né? E elas trouxeram, aí esse já foi o que trouxe. Elas traziam as coisas alegres e eu trazia as coisas tristes. Então, a mamãe só fala de coisa triste. Eu falei, não, mas é porque a gente tem que se preparar para todas as adversidades da vida, né? E aí eu falei do luto. Eu falei, gente, vocês já imaginaram um barco que tem gente que está morrendo, um barco que tem gente que está vivendo, porque todos nós, na verdade, estamos vivendo um luto, se a gente bem observar. Nesse Luto momento, de né? ter deixado a academia, de ter deixado de ir para a escola, de ter deixado de ir para o shopping, de ter deixado de visitar parentes próximos a nós. Então, já estamos vivendo uma perda aí, né? Sim, E sim. aí, de alguma maneira, eu tentei trabalhar com os vários barcos, e aí, juntando tudo, eu coloquei uma cartolina azul embaixo. Essa cartolina virou o mar, mais ou menos assim, ó. Criei a cartolina e coloquei vários barcos juntos. E esses barcos... E aí eu falei, esses barcos, eles estão todos juntos, eles são de famílias diferentes, mas eles são interdependentes. Isso quer dizer que, apesar de eu ter o meu mundinho, da minha vizinha ter o mundinho dela, do meu vizinho, meu colega ter o mundinho dele, todos nós somos interdependentes, que é uma característica da perspectiva sistêmica de família, e, portanto, a gente se influencia. O meu humor vai influenciar o humor do meu vizinho, a minha ação vai influenciar a ação dos meus colegas, Sim. e aí que a gente possa ter uma corrente de positividade para que a gente veja, talvez, aí por fim a história acabou assim, esse avião, que aí, isso aqui é o avião que está passando por cima desses barcos e está vendo toda essa tempestade de uma maneira mais sistêmica e está sabendo que tudo aquilo ali vai passar. E que é preciso ter muita garra, muita perseverança, muito otimismo e muita persistência e esperança para ser o piloto da própria história. Aquela velha, quando você é piloto da própria história, tudo é passageiro. Já parou para pensar? Literalmente. Então, eu comecei a fazer essas reflexões. Ah, mamãe, eu quero ser essa piloto aqui de avião. Então, vamos ser essa piloto. Vamos olhar esses barcos e vamos encarar desafio, essa crise, como algo que vai passar, sem cobrança, sem julgamentos e sem... Acho que sem esperança. A gente tem que ter muita esperança. Perdão. Acho que sem se cobrar tanto, né? Eu acho que nesse momento a gente também não pode julgar e nem se cobrar também, né? Porque eu acho que, como você disse, a gente já está passando por esse luto e se a gente se cobra mais difícil vai ser. E mais difícil vai ser pilotar o nosso avião. Pois é. Não é? Menina, eu adorei. Primeiro, assim, a parte da cabana, né? Porque até me lembra um dos livros que, assim, até hoje está na minha memória, é o livro A Cabana, né? Que eu acredito, no meu ponto de vista, eu acho que nós somos a nossa cabana, né? E que está tudo dentro de nós, essa é a verdade. Imagina construir de uma forma lúdica uma cabana dentro de casa, onde elas realmente possam cada vez mais buscar o cantinho delas, que o cantinho acaba sendo o nosso cantinho, nessa busca pelo autoconhecimento, essa busca de criar, né, meios, como você falou, resiliência, né, para poder se fortalecer, para sair de uma situação dessa de uma forma positiva. Eu não tenho dúvida que, imagina isso na cabeça de uma criança, eu já quero fazer agora,
como a Vamos. história, né? Aí já quero acabar a live para fazer isso. Não sei o que é que eu vou fazer primeiro, porque a história dos barcos também é sensacional, né? Porque mostra a diversidade, né? A forma diferente, como você falou, apontou bem nas famílias, e ao mesmo tempo ter a compaixão de respeitar o próximo, seguir, né? E saber pilotar. Nossa, incrível, ó. É uma viagem. Se a gente conseguisse, se fosse para terminar aqui, eu já olho já o conteúdo. Gente, como é que vocês estão lidando? Porque eu tô, olha o tanto de anotação que eu já fiz, né? Então, assim, realmente maravilhoso, assim. E Uhum. assim, Deusivane, na sua opinião, né? Me fala por que muitos idosos, meu pai está assistindo aqui com a sua esposa Edicinha, um beijo aí. Na sua opinião, por que muitos idosos estão resistindo, né, a essas medidas de isolamento? Um exemplo, aqui do lado da minha casa tem uma pracinha, né? E eu todos os dias eu tento, todos os dias não, mas eu tento me desestressar correndo, né? E eu vejo muito idoso, muito mais idoso do que gente que não é. E assim, e um abraço ao lado do outro, vejo eles na padaria. Tipo assim, hoje a gente tem um cuidado de ficar mais distante, né? De não tocar, usar álcool em gel. Eu vejo muitos sem cuidado algum, né? Como lidar com essa, na sua opinião, por que eles são tão resistentes? Até mais do que nós. Na verdade, assim, eu acho que a gente primeiro tem que se despir de alguns preconceitos. Na verdade, não são só os idosos que estão em destaque. Na verdade, assim, vamos refletir. Os É. idosos estão em destaque, mas também tem outras pessoas do grupo de risco, né? Os diabéticos, hipertensos, que na verdade são doenças que, na sua maioria, estão realmente atreladas à velhice, que é fruto de uma série de comportamentos nossos adquiridos ao longo da vida que acaba, no final de tudo, desembocando nessas doenças. Mas o que acontece é que a mídia ela tem dado muito enfoque aos idosos, e principalmente essa Hum, são teimosos, de que eles não estão tratando-os, na minha opinião, às vezes até de uma maneira infantilizada. E a gente precisa ter todo o respeito, porque esses idosos, eles têm uma história de vida, eles têm filhos, eles têm eles têm uma, além da história de vida, conhecimentos também. O que acontece é que muitos acabam tendo uma linguagem idadista, né? Que a gente, o que é o idadismo? Idadismo vem de ageism. Ageism é uma palavra do inglês que, a curto, digamos assim, vou tentar sintetizar para vocês, seria um preconceito que nós temos em relação ao envelhecimento, de uma maneira geral. É como se nós tivéssemos que dar muita ênfase, por exemplo, à infância e tudo que é velho não presta. Começar, essa roupa tá velha, eu vou jogar. Isso não presta, hum, não presta. Então já tem velho que diz que não é para ser chamado de velho, porque justamente pela linguagem ou pelo preconceito que existe em nossa sociedade. Então, aham, essa questão da teimosia é um traço de personalidade que não é só das pessoas idosas. Tem criança teimosa, tem adolescente teimoso, sim, tem adulto teimoso, entende? sim, Aí sim, o que acontece? A gente tende a inconscientemente, talvez, a gente também tem que pensar na linguagem do inconsciente, a achar que esses idosos eles são teimosos, né? E que eles não estão atendendo a lei. Mas não é só os idosos, tem muitos adolescentes que também sim, tem muito. Só que aí, como nós estamos sendo bombardeados diariamente, os idosos, 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 inclusive tem me chamado muita atenção piadas de mau gosto que eu venho recebendo no WhatsApp. Eu vou até escrever um texto sobre isso com dois colegas lá da universidade, reflexão de que se já existia preconceito em relação à velhice, vai existir ainda muito mais, porque as pessoas precisam se educar para envelhecer. As pessoas não se dão conta de que nós temos só dois caminhos para a vida: ou a gente vai morrer, ou a gente vai ficar velha. Eu quero ficar velha, eu falo, eu quero ah, eu passar, também, eu quero encontrar pessoalmente, tomar um suquinho aí na praia de Iracema, bater um papo contigo, o que for, você está entendendo? Eu penso para o futuro. Então, eu sim, sim,
tá, quem eu vou ser no futuro? Eu preciso respeitar um idoso que eu também. Então, eu preciso já educar as minhas crianças a partir de hoje, porque elas serão os adultos. Então, eu preciso educar-me para o envelhecimento, favorecer com que as crianças também tenham essa educação. E Sim, sim. a gente também precisa, de alguma maneira, nos educar para a morte. A gente não está Uhum. educado para a morte, ninguém se educa para a morte. E a gente só tem essa certeza, ou vai envelhecer ou vai morrer. Então, enquanto a gente ficar nesse mundinho de que só os mais jovens é que sabem, de que só. Mas também tem muito idoso, que também é um outro estereótipo, de que todo idoso é sábio. Eu não sei. Tem Uhum. jovens que são mais sábios do que alguns idosos. Então, em síntese, não é que eles são teimosos, é que, na verdade, muitos deles, o que acontece ali, esse fenômeno é porque a gente não observava os idosos como a gente Antes. hoje. Hoje Uhum. o enfoque é para eles, porque a mídia tem dado enfoque. Então, se você passava ali por aquela praça e já vinham aqueles idosos, agora eles estão chamando mais atenção. Você está Uhum. entendendo? Entendi. O segundo é a própria questão de que os idosos, por exemplo, alguns que não são só idosos, como eu falei, são jovens também, ainda tem um pensamento mágico de que essa doença não vai pegar, ainda tem essa Hum. ingenuidade de dizer, não, Que essa comigo doença não vai acontece, né? comigo não acontece o pensamento mágico, né? Isso, comigo nunca vai acontecer. Então, até encontrar alguém próximo. Tipo, ontem eu soube que um colega nosso lá da universidade, um funcionário, faleceu pelo Covid. E quando eu vi a foto, eu falei, está chegando. Tipo assim, tem alguém mais perto de mim que foi atingido. Você começa a ficha cair, você entende? Quando a Sim, coisa tá, sim, sim. você não se preocupa tanto. E às vezes também tem questão de saúde mental envolvida. Tem gente que realmente não consegue ficar muito em casa, é um traço de personalidade. Tem muita gente Sim, inquieta. Imagina pegar uma sim, pessoa com transtorno de hiperatividade e trancar numa casa ou num apartamento inteiro durante muitas semanas. Então, tem pessoas que precisam realmente estar fora. Só que se for para fora, que tem os devidos cuidados, né? E mantenha todas as ações da Organização Mundial de Saúde. Não é que ruim você respeite, sair para né? você. Essa pergunta é tanto É, complexa não, eu porque ela pergunto isso, eu envolve. até falo, por exemplo, meu pai é super educado, assim, nem sai, já tá, acho que mais de 28 dias, né, dentro de casa. A gente tem até a brincadeira que às vezes meu marido vai deixar as coisas que ele pede, né, e ele joga pela porta, assim, não chega nem perto, tem cuidado em excesso. Eu falo, foi só uma questão realmente que foi uma situação que me chamou a atenção, como você disse, talvez a mídia e talvez porque realmente está chamando mesmo a atenção, não tinha percebido e agora, hoje eu estou percebendo. Realmente é bom a gente refletir sobre isso, né? Sem É bom a dúvida. gente refletir. Falando de ser idosa, a gente teve o aniversário agora da avó do Bruno de 100 anos, né? 100 anos, comemorou em cima do palco sapateando. Você acredita? Sim, 100 anos de idade. Aí, no aniversário dela, a gente quase não tinha acesso porque era tantos amigos. Ela cantou numa roda de samba. Então, assim, ser idoso é ser feliz. Saber ser idoso é uma dádiva, é uma alegria, né? A gente é, realmente precisa evoluir mais com esse pensamento, né? Eu acredito, eu concordo 100% com você. A gente precisa evoluir e é, refletir mais, saber refletir, eu acho. mas é interessante é que essa idosa que você está me trazendo aí, se você bem observar, eu vi uma das mensagens aqui, uma pessoa dizendo assim, eu quero ser uma idosa feliz. E aí, eu fico me perguntando o que essa pessoa que acabou de dizer eu quero ser uma idosa feliz, o que ela está fazendo pela felicidade dela hoje? Porque nós temos uma tendência a pensar no futuro. Ah, quando eu for idosa, eu vou praticar atividade física, eu quero ser uma idosa sarada. Pergunta número um, você já faz isso hoje por você? Você, Sim, sim, você já verdade. mesmo cuidando de você, porque a nossa velhice é uma consequência de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da vida, de tudo aquilo que a gente plantou em termos biológicos, em termos físicos, em termos psicológicos, em termos de relação, né? Tem um Sim. que É até a história do ônus e bônus, né? As pessoas querem o bônus, querem a velhice, mas não querem
suar, transpirar no ônus todos os dias. A qualidade de vida, né? A parte da atividade física, da alimentação, de agora, desde hoje, para poder ter o bônus né? Chegar na melhor idade de uma forma mais saudável. Não simplesmente deixar para fazer tudo lá, né? A Sim, sim. síndrome que eu chamo da lâmpada mágica projeta, condiciona a felicidade lá para o futuro. Então a gente também tem que, eu concordo, a gente tem que começar a fazer hoje, o mais rápido possível, né? E aí você falou dessa síndrome da lâmpada mágica que eu não sabia. Vou anotar aqui no meu caderno Não, para. é uma palavra, é uma coisa que eu digo assim, é uma coisa minha, né? Que eu chamo da síndrome do retrovisor, são aquelas pessoas, isso sou eu, não tem nem o estudo, é coisa da síndrome do retrovisor que, pelo menos na minha cabeça, eu consigo entender. São as pessoas que condicionam a felicidade, vivem o presente com o coração no passado. Ou seja, vivem aquelas histórias enraizadas, aí se vitimizam e não conseguem enxergar o presente de uma forma Bonito. maravilhosa, de uma forma linda, né? A vida como ela é. E a síndrome da lâmpada mágica são aquelas pessoas que sonham com a loteria, sonham com ser idoso numa vida saudável, mas hoje não são nada saudáveis, que ficam sonhando em encontrar uma lâmpada mágica, passar a mão, o gênio sair, bum, e simplesmente os três desejos se tornarem realidade do futuro e ficam condicionando, não querem fazer o que precisa ser feito hoje, né? Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, isso faz sentido. Você, como psicóloga, não sei se eu tô certa, né? E isso aí, se eu for fundamentar teoricamente o teu raciocínio, existe uma teoria para isso, a teoria do locus de controle interno e externo. Olha! Existe, né? A teoria do locus de controle interno e externo tá muito ligada à psicologia social. E a gente trabalha muito com essa teoria para trabalhar a questão do locus de controle interno. Ou seja, quando a pessoa, ela acredita na autorresponsabilidade dela, na autoeficácia dela, na capacidade que ela tem de movimentar a vida, de ser o piloto da própria Uhum. história, né? E de acreditar que tudo isso aqui vai passar porque é um terremoto, mas ela está vendo lá de cima, porque ela com a serenidade dela e com o senso de que ela pode, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, esse é o nosso senso e o nosso locus de controle interno. Essas pessoas, o que, que as pesquisas científicas falam? Elas falam que essas pessoas elas têm mais chance de obter êxito, porque elas não acreditam na sorte. Elas Uhum. acreditam nelas, elas acreditam na capacidade que elas têm. Elas sabem que vai haver eventos normativos, eventos não normativos, como eu falei para vocês, por exemplo, o caso de uma morte inesperada é um evento não normativo, né? Você, por exemplo, eu tive grandes eventos não normativos na minha vida, a começar no meu nascimento, né? Durante a gravidez da minha mãe, meu pai, com 25 anos, adoeceu com câncer. Foi um grande evento não normativo, porque ninguém esperava que um homenzarrão daquele fosse adoecer, e em 6 meses ele praticamente definhou de uma maneira tal, 9 dias antes do meu nascimento ele morreu. Quer dizer, foi um grande evento não normativo que abalou a vida de todos nós, né, da família como um todo. Mas aí quando a gente pensa assim, mas o locus de controle interno é você então acreditar que você é capaz, de que você tem condições de superar essa crise, sim. Porque quem tem mais locus de controle externo são aquelas pessoas que ficam esperando o que a cartomante vai falar, esperando Hum, a loteria que vai jogar e que vai um dia ganhar, hum, esperando o que o horóscopo vai dizer. Ah, não, se meu horóscopo falou que hoje não é para eu sair, se meu guru falou que não era para eu sair, então eu não vou sair. Essas pessoas, elas têm menor chance de conquistar o que de fato elas querem na vida. Porque muitas hum, vezes nem propósito de vida elas têm, nem sentido de vida elas têm. E sentido de vida é algo que a gente precisa cultivar muito hoje, principalmente hum, para controlar a nossa saúde mental. Porque a nossa saúde mental, ela está muito ligada, especialmente às nossas relações. Então, se a sim. gente deposita no outro as nossas escolhas, se a gente deposita no outro os nossos ideais,
Se a gente deposita no outro as nossas expectativas e os nossos sonhos, achando que tudo é sorte, que o que a fulana conquistou é sorte, o que o cicrano conquistou é sorte, a gente não vai conseguir. Mas a gente não consegue porque a gente tem o locus de controle externo e não interno. E a partir do momento que você tem um locus de controle interno, você luta, você acorda com a determinação de dizer, o sol raiou, raiou para eu lutar. Pode vir pedra. Lembra da Eu acho que eu sou história assim, hein? Eu acho que eu sou assim. Porque eu acordo, vou meditar, pratico minha yoga e olha, acordo para desbravar. Pois é. É isso, eu acho que a gente vai encontrando maneiras de cultivar a nossa saúde mental, a nossa saúde física. E o locus de controle interno, ele nos dá essa... Mas a gente não conquista isso do nada, né, Flavinha? A gente conquista a partir do momento em que a gente escolhe ser amigo de si mesmo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa autoestima, que a nossa autoestima, digamos que é a mola propulsora do nosso amor próprio. A gente conquista isso a partir do momento que a gente... Aquele sentimento de menos-valia. Porque todos nós, em um momento da vida, a gente teve sentimentos de menos-valia. E a gente, às vezes, precisa que alguém valide. Eu não sei se você já passou por situações em que você precisa do olhar do outro, né? Para que ele valide o seu trabalho, valide o seu esforço, que se ele não fala ou se ela não fala, às vezes é uma pessoa que é muito importante para você. Se ele não falou, se ela não falou, você já fica com aquele sentimento de menos-valia. Já se diminui. Medo se aprisiona. Aquilo ali é um passo para a ansiedade, é um passo para a depressão. E quando a gente vê, se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva de tempo, a depressão é muito fruto, obviamente tem os aspectos biológicos, genéticos, mas é muito fruto das nossas experiências. Ela é muito fruto do nosso passado. E a ansiedade, que é o que eu acho que hoje, mais do que eu vejo muito lá no hospital, não é nem tanto hoje, mais tanta depressão, mas é mais ansiedade. Porque as pessoas, elas estão muito presas ao futuro e elas estão esquecendo de viver o presente. Elas estão esquecendo de viver o aqui e agora. E com isso elas estão deixando de saborear a vida, deixando de apreciar a beleza de uma flor, a beleza de um mosquito. Um mosquito. Verdade. Às vezes faz diferença na vida da gente. Claro que faz. Sim. Eu costumo Até dizer... desligar a TV e brincar com seus filhos, né? Pois é, pois é. Eu acho assim, o mosquito, eu tenho uma palestra que eu falo muito sobre a paz, porque um dos temas das minhas áreas de pesquisa é a cultura de paz. E aí as pessoas dizem, mas é difícil pregar a paz, onde o mundo há muita dificuldade. Desarmonia. Né? As pessoas mais pessimistas. E que, na verdade, quando a gente bem observa, se o pessimista ele não tem um fundo ali depressivo ou de distimia, ele realmente é uma pessoa chata, é uma pessoa que não tolera a tua felicidade, não suporta a tua alegria, não suporta. Conviver com uma pessoa pessimista é triste, porque você está alegre e a pessoa está ali, tudo que você vai fazer, catuca naquilo que está ferindo. E aí você fica cada vez mais derrotando ou alimentando seus sentimentos de menos-valia. Conviver com pessoas assim é muito triste. Às vezes a gente precisa fechar um ciclo para começar outro ciclo de amizade. Para começar outro ciclo. A empresa, vamos pensar na empresa, porque vocês são todas empresárias, microempresárias. Nós temos a nossa própria empresa, que é a nossa vida. Temos a nossa própria empresa, né? Então, a começar por nós. Então, a gente tem que começar a ter esse sentimento de mais-valia. E quando eu falo no mosquito, quando eu falo da palestra que eu falo sobre a paz, eu costumo dizer o seguinte, que para essas pessoas pessimistas que dizem que não podem fazer nada, veja que às vezes você vai dormir e é só um mosquito ou uma muriçoca que fica no teu... É só uma, mas ela é capaz de te infernizar de uma maneira que você perde a noite, fica noite de insônia, você quer procurar, você liga a luz, acende a luz e você não encontra o mosquito, o maldito mosquito, ele tá lá infernizando. Então, às vezes, é uma pequena coisa que te tira a paz, né? Que tira a saúde mental. Às vezes é um evento que tá tão fissurado naquele evento, é na perda de alguém, na perda de emprego. Que enraiza, né? Enraiza e você fica assim, sem fôlego, sem estímulo para viver. Daí a importância da
de trabalhar com terapia, de buscar ajuda de de um psicólogo, sei lá, de uma pessoa que possa te dar luz, né? Somos luz. E a gente precisa muito, a gente precisa muito. Tem uma música nessa conversa, tem uma música do Marcelo Genesi, acho que é Genesi, que ela diz assim: felicidade é só uma questão de ser, né? É a questão de ser feliz, o teu praticar o teu dia a dia, perceber, como você mesmo disse, a beleza de uma rosa, né? Às vezes a gente não percebe isso. A rotina é tão puxada, às vezes a gente não consegue perceber nenhum valor de um banho. Não sei se é porque eu sofri um acidente e passei muito tempo de cama, né? Foram 3 anos, enfim. E o meu sonho era tomar banho no chuveiro. Eu acho que depois que eu passei por isso, foi que caiu minha ficha. Eu tinha 18 anos na época. Eu lembro que, nossa, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui assistir TV na sala e tomar um banho no chuveiro, né? Uhum. Então, assim, são coisas... E hoje, né, são coisas simples. Antes eu não conseguia abrir a porta do meu... qualquer porta. E às vezes a gente abre quantas portas, a gente toma quantos banhos e a gente nem percebe esse tempo passar, né? E a gente não percebe a beleza da vida, essas coisas tão simples, né? Da saúde física, saúde mental da vida. Isso realmente, Pois pelo é, menos faz todo sentido pelo que eu sinto, né? Pelo que eu vivi. sim. E aí isso é muito importante, uma questão muito importante, que quando a gente não tem um autoconhecimento, quando a gente não é amigo de si mesmo, diante de situações tempestuosas e que vão exigir de você superação, que é o que você está me falando agora, resiliência, que é o que você está me falando agora, tem muita gente que diante da vulnerabilidade, porque você, naquela situação, era uma pessoa vulnerável. Sim. Estamos dentro de uma situação vulnerável. Essa tempestade que a gente está vivendo é uma situação de vulnerabilidade. Então, se a gente não tiver foco, autoconhecimento, nós somos travados ou somos fisgados por caminhos que vão nos levar a uma pior saúde mental. Por exemplo, tem gente que, ao invés de buscar refrigérios que vão levantar a própria autoestima, que vão se empoderar, que vão cultivar relações afetivas, em síntese, ao invés de você trabalhar com a sua inteligência emocional, com a sua inteligência afetiva, com a sua inteligência em termos de relações interpessoais, de habilidades interpessoais, muitas vezes vai buscando fugas. E fugas, muitas vezes, alcoolismo, abusivo de drogas. São fugas. Fugas que muitas vezes não tem volta. Eu vejo lá no hospital psiquiátrico adolescentes que chegam, idosos ou adultos que chegam, porque diante de uma crise como essa, se afundaram no uso abusivo do álcool, no uso abusivo da maconha, no uso abusivo, e uma vai passando para outra. E isso destrói famílias, destrói vidas. E o que tem de gente codependente dessas pessoas que também se destrói não é brincadeira. Eu vejo, a gente precisa, quando eu trabalho, a gente também trabalha com as famílias. Então você vê dessa que se envolve como uma fuga. Eu não suporto a minha casa, é fuga. Eu não suporto essa vida, é fuga. Fuga, e vai, e aí se envolve com aquela relação momentânea com a droga, né? Quer ser dela, porque o álcool é uma droga. Eu não estou falando nada contra alguém que toma uma cervejinha, aqui e acolá, um vinhozinho, eu não estou falando nada disso. Né? Minha mãe dizia assim: tudo que é demais é veneno. Pois é, tudo em excesso faz mal, minha avó falava também. Então, vamos aí ver um pouco como é que eu posso dizer, da sabedoria popular, né? E da sabedoria dos nossos idosos também. Então, assim, esses excessos, eles podem prejudicar a nossa saúde mental. Por isso que eu acho que esse é um momento tão delicado para você escolher, para eu escolher o que nós vamos fazer. A gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai buscar investir no nosso capital psicológico, no nosso capital, digamos assim, porque nós temos vários tipos de capital. Eu falei de um, que foi o capital psicológico. Psicológico. Nós temos o nosso capital humano, que é aquilo que eu sei, aquilo que você sabe. Nós temos o nosso capital social, que é a nossa rede de contato. Veja só, eu não te conhecia.
você não me conhecia. E aí, estamos aqui mantendo um bom relacionamento. Esse bom relacionamento virtual, um dia pode se tornar real. Entendeu? Eu só te conheço hoje, eu estou te conhecendo hoje. Um prazer, Vamos Flavinha. nos tornar grandes amigas. Tornar grandes amigas. Isso é o nosso capital social. E as redes sociais hoje, elas favorecem isso. E nós temos também, para a mulherada, principalmente para os homens também, tá? Um tipo de capital, que um dia eu posso fazer uma live só sobre isso, que pouca gente desconhece, que é o nosso capital erótico. A nossa saúde mental. Olha, vou saber, hein? Fiquei curiosa. Pois é, mas aí é o seguinte, quando eu chego para os meus alunos e falo, vocês sabem o que é capital erótico? Gente, sai de tudo que é de ideia da cabeça deles, né? Eita. O que você tá pensando, não, tá, Flavinha? Não, até meu pai tá assistindo. Não, nosso capital erótico. Como eu falei, assim, eu posso um dia fazer uma live só sobre isso, mas eu vou sintetizar, só para vocês não ficarem na curiosidade. É justamente o nosso poder de atratividade, é a nossa beleza. E o que é belo, de repente, é feio para você. Mas quando eu falo em beleza, eu falo em simpatia, eu falo em habilidades sociais, eu falo em assertividade, dos tipos de habilidade social. Então, às vezes, para quem é empresária, isso é muito importante. Nossa, eu já quero conhecer mais sobre isso. Então, essa pesquisadora, a Catherine Hankin, ela é uma pesquisadora, principalmente da área de economia, lá da Inglaterra, e ela trabalha muito com essa questão de que as pessoas atraentes, elas são bem mais sucedidas, melhor sucedidas, podemos dizer assim. Mas então, mas você cuidar da sua aparência, você cuidar da sua fala, você cuidar do trato com o outro, você olhar para o outro, você ter empatia, você cativar pelo afeto. Porque, gente, fala a verdade. Todo mundo gosta de atenção. Sim, sim. Criança. Se eu fico trabalhando muito, eu já sinto que as minhas filhas estão precisando de atenção, porque elas começam a fazer alguma coisa para chamar a minha atenção. Aí eu paro, respiro, vou dar atenção para elas. Porque assim como eu, você é uma mulher que também tem uma multiplicidade de papéis. E essa mulherada aí que está indo também tem essa multiplicidade de papéis. E aí a gente precisa dar atenção a essas pessoas também. E também, antes de dar atenção a elas, a gente tem que dar a nossa própria atenção, obviamente, né? Então, tudo isso vai favorecer a nossa saúde mental, porque há um estudo, que é o maior estudo de longevidade que existe, é um estudo de um pesquisador, de vários pesquisadores, na verdade, de Harvard, que eu tive a oportunidade de conhecer o atual diretor, que é o Robert Waldinger. E ele, quando eu estive em Harvard, eu conversei bastante, eu fui ao laboratório dele, e ele tem pesquisas lindíssimas sobre a longevidade e a felicidade, que, na verdade, eles fizeram um estudo com pessoas desde a adolescência, e essas pessoas hoje são nonagenárias, né? Tem 90, 80 anos, uns já morreram, mas eles fizeram uma avaliação da saúde mental delas, fizeram uma avaliação das relações delas, fizeram avaliação dos aspectos biológicos da saúde. No fim das contas, o que eles encontraram, que para você ser feliz e para você ter uma saúde mental ou relacionamentos mais, digamos assim, ser uma pessoa mais completa na vida, você precisa só de uma coisa: cuidar bem os seus relacionamentos. Mas gosto disso. Isso é uma das coisas que a gente às vezes não tem tido tempo de fazer. E agora, de repente, no meio dessa tempestade, a gente pode cultivar esses relacionamentos. Até aproveitar melhor. Gosta, porque até a gente precisa ser criativo. Até isso. Você quer brigar, você tem que ser criativo também nas suas brigas. Porque agir com bom humor e agir com um processo de autorregulação emocional, sem destempero, sabe? Você sabe aquela velha história do salto alto sempre? Às vezes a gente quer sair do salto alto, mas quando você percebe que está saindo do salto alto, respira um pouco. Não, peraí. Eu preciso estilo Lady Di, né? Manter a classe.
Ai, adorei, gente. A gente só tem 5 minutos, porque as lives do Instagram só é 1 hora fechada. Eu tô morrendo de dó aqui. A Erika já mandou mensagem. Olha aí, ó, o reloginho. Flavinha já mandou meu WhatsApp. Olha o tempo, gente. O que é que eu faço? Vamos manter a saúde mental. Sim, Equilíbrio, é que né? Equilíbrio. Será se dá tempo a fazer alguma uma pergunta, pergunta? vamos deixar uma pergunta. Vamos deixar uma. Pronto, uma pergunta, gente. Vamos fechar aqui em uma pergunta para a gente encerrar essa live maravilhosa. Já estou com saudade. Passou voando, estão dizendo aqui. Ah, não, não é a Erika que marca tempo, é o Instagram, gente. Não é. Tadinha, não é. Queremos mais. O Requinte está dizendo aqui, o distrito merece bis. É, A vai- Mari, ela ah, colocou aqui, fiquei curiosa se o capital erótico auxilia no profissional. sim, muito, muito, muito. Olha, Sim, eu vou estar só para assim, eu tenho um canal no YouTube, também tem o meu Instagram, que eu agora eu resolvi investir nas redes sociais, porque até ano passado eu era uma pessoa do mato nas redes sociais. Ainda sou, preciso investir mais. E aí eu tenho, por exemplo, próxima segunda-feira eu tenho uma live com uma amiga, a doutora Darin Tashima, a gente vai trabalhar com as crises psicológicas. Hum. Importante. E aí o capital erótico pode ser um dos futuros temas para se trabalhar também. Então, vocês também podem acessar, podem me seguir Que também. tal a gente marcar uma outra live, hein, Pode com esse também, tema? Vamos! já que Já você vamos está firmar essa gostando. parceria. Já vamos firmar essa parceria. Aí a gente convoca todo mundo. Olha que o tema vai chamar a atenção. Vai todo mundo achar que é outra coisa, hein? Sim, sim. Ah, estão falando aqui. Qual a dica para um casal com dificuldade? Acho que a primeira coisa é comunicação. É a primeira Hum. coisa que eu posso falar para você, é se comunicar. É comunicar e falar tudo, assim, não é ter uma DR todo dia, não é isso, tá, gente? Mas é se comunicar, é se respeitar. A gente também, quando a gente pensa em casal, a gente tem que pensar, é porque assim, tem que pensar nas escolhas. Por que que você escolheu essa pessoa? O que que essa pessoa, qual é a sombra dessa pessoa que tem a ver com a tua sombra? Por que desejo foi esse por essa pessoa e que agora eu tenho aqui uma bateria de livros. Isso aí é uma outra live, tá, Flavinha? Choque conjugal. Então, assim, em síntese, como a gente tem pouco tempo, eu acho que comunicação, respeito, valores para a convivência, nesse momento, é o mais importante. Eu acho que a gente não tem que tomar decisão nenhuma. Acaba, não acaba, vai, não vai. Eu acho que agora, mais do que nunca, é época de você trabalhar com os valores para a convivência, que é o respeito, a tolerância, a paciência. E depois que isso tudo passar, que a gente vai ver uma vida mais real, aí sim é tempo de tomar alguma decisão do que você vai fazer na sua vida, tá? Essa é uma opinião, mas aí cada Eu um. também acho que comunicação, ela ajuda em muito. Comunicação em tudo, né? Saber se comunicar é geral, é uma conexão geral. Respeito 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 por si mesmo, respeito pelo outro, pelo próximo. responsabilidade pelas nossas ações, são os 3 R's que eu falo a vida inteira. Respeito por si Opa. mesmo, respeito pelo outro e responsabilidade pelas nossas ações, né? Então a gente precisa de todas as maneiras assim procurar encontrar esse equilíbrio através desses valores, né, que são muito importantes. Depois que esse vendaval passar, aí você avalia, toma uma decisão do que você quer, né, diante dessa crise que você está vivendo. Porque às vezes, essas crises, elas são antigas, elas só estavam embaixo do tapete. Agora que você acorda toda hora do lado da pessoa, isso vem à tona. Parece que o Então, aspirador soltou, foi tudo. isso Gente, eu acho que eu vou encerrar, já são 4 horas em ponto. Eu vou encerrar primeiro agradecendo. Que presente maravilhoso ter você aqui com a gente já quer mais. Que Deus te abençoe, abençoe suas filhas, sua família. E olha, eu acho que eu vou encerrar com esses 3 R's. Gente, muito R, R, R. Respeito a si mesmo, respeito ao próximo e muita responsabilidade diante dessa situação e para sempre na nossa vida. Não é assim, professora? isso sim. Foi um prazer estar com vocês. Muita saúde, muita paz, muito capital social, psicológico, erótico, tudo. Uh!
Adorei, gente. Obrigada a todas que participaram. Obrigada. Vai ficar salva a live aqui, tá? Durante 24 horas. Se vocês quiserem participar, assistir mais, com mais calma, vai ficar tudo aqui. Depois a gente conversa mais sobre a próxima live. Tá Tá bom? joia. Um Gratidão. abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Outro, tchau. Tchau.